2, 1, vamos lá, gente. Vamos ver se ainda estamos ao vivo. Agora são 1h18, horário daqui do Rio de Janeiro. E eu estou conversando hoje, mais uma vez, com o meu amigo Alejandro Acosta. E ele vai falar sobre a situação na Venezuela, que há muita coisa sendo divulgada pela imprensa, muita manipulação também sendo divulgada por setores da imprensa burguesa e da imprensa monopolista. No entanto, nós também não devemos acreditar piamente em tudo que é dito pela mídia estatal venezuelana, já que a realidade é bastante contraditória, né? Nem tudo é preto no branco. Então, eu agradeço aí, já tem 3 espectadores, então compartilhe esses vídeos nas redes sociais, porque esse canal é de esquerda, então nós não temos dinheiro para comprar bots para poder ficar compartilhando coisas para a gente, nós temos que nos virar sozinhos, então vocês ajudem aí para compartilhar esse vídeo para que mais pessoas entendam a grave situação que está acontecendo na Venezuela, sem essa manipulação midiática que está acontecendo. Então, eu vou conversar agora com o sociólogo Alejandro Acosta, vou pedir para ele se apresentar. Eu confio bastante nele, porque ele, inclusive, já esteve no país, ele sabe muito bem a situação e quais são os problemas, tanto da oposição, quanto os problemas dentro do chavismo. Boa noite, Alejandro Acosta. A apresentar seus canais e começando a falar sobre o que está acontecendo na Venezuela nesse momento. Sim. Então, uma boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Eduardo. Sim, a situação na Venezuela é bem crítica. Eu estive na Venezuela em 2015 e em 2016, acompanhando as eleições legislativas da época. E, nesse período, já a situação era muito crítica. E se trata de uma crise que ela vem se alastrando desde 2013, mais ou menos. Então, esse é um ponto fundamental. Quando avaliamos a crise na Venezuela, precisamos ver essa crise em perspectiva. A Venezuela tem uma característica muito importante, que se trata do primeiro país da América Latina onde o liberalismo fracassa. Em 1989, acontece o chamado Caracazo, que foi um grande movimento de massas, principalmente na capital do país, Caracas, contra o então presidente Carlos Andrés Pérez, que gerou 350 mortos em saques a supermercados e assim sucessivamente. Esteve na base do golpe de Estado fracassado, encabeçado por jovens oficiais, que tinham como líder Hugo Chávez, e após o fracasso do golpe, Chávez vai ser encarcerado e posteriormente libertado, em 96. Ele vence as eleições de 98, em cima de uma grande crise do regime, e aí acaba se implantando o conhecido chavismo. Coisa muito importante, Hugo Chávez ele encabeçou um grupo político formado por militares chamado 4 de Fevereiro. E esse grupo configurou um nacionalismo militar que acabou estando na base do chavismo. Em 2002, acontece um golpe militar, aliás, um golpe de Estado contra Hugo Chávez, e Hugo Chávez acaba sendo preso. Assume o governo, no lugar de Chávez, o então presidente da Fede Câmaras. Mas, em cima de um grande acesso de massas, um grande movimento de massas, e apoio de boa parte do exército bolivariano,
Chávez acaba sendo reconduzido ao governo. Logo depois, em dezembro, acontece mais uma tentativa de golpe, que foi a greve patronal da PDVSA, que ela dura quase 2 meses, até janeiro de 2003, só que também é derrotado. Chávez, a partir desse momento, ele tenta fortalecer a base política do governo. Dessa época data um grande número de soldados, generais, principalmente oficiais do exército que são afastados, toda a cúpula da PDVSA, a empresa de petróleo, acaba sendo mandada embora. Na PDVSA houve 20 mil demissões. E também o governo de Chávez acaba implementando as milícias chavistas, que hoje em dia contam com 150 mil homens armados, entre os quais também se encontram os chamados coletivos, que estão na base do armamento da população a partir de 2002. Sobre o ponto de vista político, em 2006 se forma o PSUV, Partido Socialista Unificado da Venezuela, que acaba congregando a maior parte da esquerda integrada ao regime venezuelano, menos o Partido Comunista Venezuelano e partidos menores. A partir daí, uma coisa muito importante é a votação e aprovação da Constituição bolivariana, que trazia toda uma série de avanços democráticos para a sociedade venezuelana e que acaba estando na base do regime. Coisa muito importante que, em cima dessa Constituição, nesse momento, até 40% do orçamento público da Venezuela ele está destinado às chamadas missões, que são os programas sociais venezuelanos. E mais 20% se relaciona com subsídios. Isso já revela o alto grau de radicalização das massas, porque não é normal um governo destinar 60% do orçamento a programas de governo. Ainda mais numa situação de crise que começou a se acentuar violentamente a partir da queda dos preços do petróleo no mercado mundial, que se acentua em 2012. Em 2012, Hugo Chávez morre. Ele é sucedido em novas eleições pelo atual presidente Nicolás Maduro. Nesse momento, a partir de 2013, o problema foi que Maduro ganha por uma diferença de votos relativamente menor, comparada com as diferenças de votos gigantescas com a qual Hugo Chávez tinha derrotado sucessivamente a direita. E, a partir daí, começam movimentações da direita que acabam chegando nas eleições legislativas de 2015 com a vitória de lavada da direita para a Assembleia Nacional. A vitória foi tão agachapante que o chavismo, somente por meio de uma manobra, conseguiu conter a margem de votos pela qual a direita tinha vencido, que lhe dava a possibilidade, inclusive, de ter um controle absoluto sobre o poder executivo. Ele acabou, o chavismo acabou anulando a votação de 3 deputados e, com isso, essa maioria não foi atingida. Mas, mesmo assim, a Assembleia Nacional ficou com o domínio da direita muito amplo. Aqui deve ser citado também que o que levou a essa vitória foi a crise econômica. Tivemos nesse período que os salários, 2015, 2016, representavam aproximadamente
25, 30 dólares mensais. Para subsistir, a maior parte dos venezuelanos recorriam e continuam recorrendo ao mercado negro. E, ao mesmo tempo, aos produtos subsidiados. O problema é que, por conta da crise econômica, o acesso a esses produtos subsidiados é difícil, porque as pessoas precisam enfrentar longuíssimas filas e muitas vezes chegam depois de 4 ou 6 horas na fila e não acham que estão procurando arroz, óleo, etc., frango. São produtos subsidiados pelo governo e são obrigados a comprá-los no mercado negro. Só para vocês terem uma ideia, em 2016, 1 quilo de frango poderia ser comprado por 142 bolívares, que no mercado negro representava aproximadamente 15 centavos de dólar. Só que, se não achasse no mercado oficial, a pessoa seria obrigada a comprar o frango no mercado negro por 15 vezes mais o valor. Aqui também é muito importante que tem se dito que a crise econômica e política na Venezuela se deve à pressão da guerra econômica aplicada pelo imperialismo norte-americano. Então, precisamos falar um pouquinho mais da economia. Isso é verdade, mas uma meia-verdade. Hugo Chávez, ele chegou a comprar, em cima da renda petrolífera, 50 grandes empresas, mas nunca conseguiu colocá-las em pé, por conta, principalmente, do burocratismo, da própria corrupção interna e da mobilização parcial das massas. Houve uma mobilização das massas, só que foi uma mobilização totalmente controlada naquele período. E assim, de fato, sempre foi. Então, nesse sentido, que se gera uma corrupção interna muito grande, um beneficiamento da burocracia estatal e do Exército, da Guarda Nacional Bolivariana, que, neste caso, por exemplo, como é sabido, tem privilégios grandes, como, por exemplo, receber divisas estrangeiras, o dólar, a preços subsidiados, de maneira privilegiada, e também usufruir das benesses do contrabando, principalmente a partir da fronteira com a Colômbia. Isso gerou um enorme descontento da população, que se materializou na tremenda derrota, que foi um voto de castigo contra o chavismo, nas eleições legislativas de dezembro de 2015. A crise continuou e hoje, quase 2 anos depois, 1 ano e meio depois, a crise atingiu um ápice muito grande. A economia está numa situação dramática. É o país onde a crise está mais profunda, na América Latina. Só para vocês terem uma ideia, em 2 meses, a PDVSA, que é a Empresa Nacional do Petróleo, precisará pagar, junto com o Estado, dívidas por 3,5 bilhões de dólares. E as reservas do país atingem 10 bilhões, o que deixa o país numa situação muito crítica para enfrentar qualquer oscilação, principalmente no mercado mundial de petróleo. Falando em petróleo, os recursos obtidos pela PDVSA representam 90% dos ingressos do Estado. A PDVSA, que produzia até 2012 2,5 milhões de barris de petróleo por dia, hoje em dia produz 1,9. Ou seja, tivemos uma queda aí de mais de 25%. E essa queda acabou esmagando a renda estatal.
Esse ponto é muito crítico, porque desses 1,9 milhões de barris diários, a Venezuela vende 750 mil barris para empresas norte-americanas. E como não há investimento na PDVSA, toda a produção está sucateada, ela depende da importação de diesel, gasolina e outros derivados do petróleo dos Estados Unidos. Isso explica também, em parte, por que o imperialismo norte-americano não aplica sanções contra a PDVSA, que poderia estrangular dessa maneira o governo chavista muito facilmente. Nesse sentido, nós temos também uma situação muito peculiar na Venezuela, em que a direita venezuelana, que é uma direita muito truculenta, ela se comporta de uma maneira extremamente, entre aspas, inusual, para o grau de reacionarismo que ela tem. Então, por exemplo, quando ela vence as eleições na Assembleia Legislativa e o chavismo começa a boicotá-la, a reação tem sido extremamente tímida. Essas manifestações que estão acontecendo há 2 meses na Venezuela, que já deixaram, segundo os números oficiais, 114 mortos, não deram sanções tão truculentas como a que os Estados Unidos teriam imposto contra qualquer outro país. As sanções têm sido secundárias, principalmente contra pessoas específicas, contra figurões do chavismo. Por exemplo, nesse momento, o vice-presidente venezuelano, que é um elemento da ala esquerda do chavismo, chamado Tarek al-Assami, ele foi colocado na lista negra como por supostamente estar envolvido no tráfico de drogas. E assim com outros figuras importantes do chavismo, como, por exemplo, o principal parlamentar chavista, ex-presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, que é um elemento ligado ao grupo 4 de fevereiro. Esse grupo de 4 de fevereiro, também é importante dizer, ele tem vários governadores, eles são elementos históricos do chavismo, e muitos deles são muito próximos a alas da direita, que se agrupam na MUD e buscam um acordo com eles. Uma coisa muito importante quando se analisa a situação na Venezuela, assim como quando se analisa a situação em qualquer país do mundo, nesse momento, onde a crise tem escalado enormemente, é que todos os agrupamentos políticos, tanto da esquerda quanto da direita, se encontram muito divididos e em crise. Então, o chavismo se encontra dividido. Facilmente daria para identificar 4, 5 grupos principais ali. Por exemplo, o grupo ligado ao presidente Maduro, que ele atua como uma espécie de Bonaparte entre os vários grupos chavistas, uma espécie de árbitro, né? Inclui também a esposa dele, a Célia, e a ministra das Relações Exteriores. Mas também eu tenho um grupo de 4 de fevereiro, que eu mencionei, que é encabeçado por Diosdado Cabello. Existe o grupo de Elias Jagua, que é um jovem chavista, e Aristóbulo, que foi o vice-presidente anterior, e ambos fazem parte do grupo da Frente Francisco de Miranda, que é ligada aos movimentos sociais. E assim sucessivamente, tem vários grupos, né? Tem um grupo dos militares, encabeçado principalmente pelo atual ministro da Defesa, Padrinho López. Existe uma ala esquerda, mais à esquerda ainda, ligada aos movimentos sociais mais radicalizados, encabeçada pelo ex-alcalde ou prefeito de Caracas,
que era o Miguel Rodrigues. E esses grupos, como um todo, eles têm uma ligação maior ou menor com o movimento de massas e também tem uma aproximação maior ou menor com a direita. A saída para a crise na Venezuela, na direita, pela direita, qual é? Isso foi, inclusive, dito claramente uns 2 anos atrás pelo presidente da principal empresa venezuelana de alimentos, da Polar. Em uma conversa que vazou, ele dizia que a saída para a Venezuela era fazer um pacto com o imperialismo norte-americano, pegar um empréstimo do FMI por 50 bilhões de dólares e aplicar um tremendo arroxo contra a população venezuelana. Isso gerou um escândalo. Mas essa política também tem sido aplicada por setores do governo Maduro. Coisa muito importante aqui, para mencionar, é que o próprio presidente Maduro, nesses dias, se disse que estava aberto a um diálogo com a direita. Em cima de negociações com o Papa e outros, ele, por exemplo, permitiu a transformação da prisão por 14 anos de um elemento da extrema-direita que esteve por trás das manifestações da direita de 2014, que deixaram um grande número de mortos, para prisão domiciliária, que seria Leopoldo López. Bom, uma situação bastante complexa. E aí, dentro das saídas, nós temos a direita que busca uma saída para entregar a PDVSA de mãos beijadas para as petrolíferas, principalmente norte-americanas, mas o que ela tem muito medo do povo venezuelano, que em parte está armada. E tem a saída do chavismo. A saída do chavismo é bastante, digamos, complexa, bastante contraditória, e o que nós estamos vendo é a chamada a uma nova constituinte que vai acontecer em um referendo daqui a 2 dias, no próximo domingo, no dia 30 de julho. Essa constituinte foi boicotada pela direita e pelo imperialismo, mas se trata, de fato, de uma saída bastante peculiar do chavismo para tentar estabilizar a situação. É uma maneira de criar uma espécie de governo semi-municipal, porque para essa nova constituinte, a votação ela vai acontecer mais ou menos para quase a metade dos deputados por meio da representação nas missões e serviços comunais. E eleitos diretamente vai ser mais ou menos a outra metade. Ou seja, dessa maneira aparecerá no lugar uma nova constituinte que vai colocar em pé uma nova Constituição. E nessa nova Constituição deverão aparecer coisas como, por exemplo, a possibilidade do governo chavista fazer a manobra que alguns meses atrás não prosperou por conta do boicote da Assembleia Nacional, que é predominantemente direitista, e pelo veto de Luisa Ortega, que é uma ex-chavista, né, que é a Procuradora-Geral da República, Fiscal-Geral, que acabou denunciando a manobra e acabou proibindo essa manobra, inclusive que abria a PDVSA contra a Constituição para investimentos diretos da empresa russa Rosneft, e inclusive em março desse ano, Luisa Ortega proibiu uma outra manobra do governo chavista para fechar o parlamento. Ou seja, o que nós temos é uma situação extremamente crítica, onde o chavismo se encontra numa situação de extrema fragilidade, tentando buscar uma saída para a crise, que, evidentemente, pela política que aplica, só pode ser em algum acordo com a direita. E tanto é assim que a única fonte de divisas que o chavismo tem são 750 mil barris
que vende para petrolíferas norte-americanas localizadas no Golfo do México. Então, uma situação muito crítica. Com a China e a Rússia, há uma situação muito mais próxima, mas a tentativa de substituir os norte-americanos pela China, ela fracassou. Os chineses não quiseram delongar. Sim? Isso que eu queria, sobre isso que eu queria falar. Porque um representante do governo americano disse que caso o Maduro faça a Assembleia Constituinte nesse domingo, os Estados Unidos vão parar de comprar a Venezuela, só parar de comprar o petróleo da você falou, a única fonte de divisa é o petróleo que os norte-americanos compram. Então, você acha que é possível que o Trump o petróleo para poder derrubar o Maduro? Os Estados Unidos dependem muito do petróleo da Venezuela. Não, os Estados Unidos não dependem em nada do petróleo da Venezuela. O que aconteceria nesse caso, que a Chevron e uma outra petrolífera teriam perdas por conta disso, mas a situação seria rapidamente estabilizada porque há um excesso de demanda de petróleo, né? Que foi cortado nos últimos anos por conta da produção de petróleo e gás a partir do xisto. O problema dos Estados Unidos é que, se eles aplicarem essa medida, eles poderiam levar a Venezuela a uma revolução. E uma parte da Venezuela está armada, da população. Esse que é o grande problema, principalmente do imperialismo da direita e de uma boa parte do chavismo, que eles estão com muito medo da população. Esse é o ponto fundamental. Essa constituinte, como eu disse, ela tenta alargar, seria assim, tipo uma privatização da PDVSA, tipo o que existia da Petrobras até agora há pouco, né? Ou seja, que permita uma maior penetração de empresas estrangeiras na Venezuela para entregar o petróleo, ou para explorar o petróleo. Levando em conta que uma boa parte da exploração do petróleo é feita por empresas estrangeiras pela falta de capacidade de investimento da PDVSA. E aí a PDVSA só fica com 20% dos lucros, né, nesses casos. E uma outra coisa fundamental, que a exploração do gás na Venezuela, ela acontece, já foi privatizada, de fato, pelo chavismo. Então, você tem aí uma situação bastante peculiar, onde a diferença com a direita é que a direita já quer entregar totalmente a PDVSA para o capital estrangeiro e aplicar um tremendo golpe contra as massas. Só que, para fazer isso, ela precisaria de um regime de força. Por isso, entre outras coisas, ela tenta chamar a um golpe militar. Já está fazendo isso já há um tempo. E isso tem levado, porque o chavismo, obviamente, não é contra essas, aliás, não é a favor dessa saída, e ele se apoia fundamentalmente na Guarda Nacional Bolivariana. Nesse sentido, o que nós temos hoje, inclusive após essa constituinte, e que vai se formar esse governo municipal de fachada, mas com um poder mais bonapartista, alavancado no exército, fundamentalmente. Isso aqui se trata de uma mudança, porque na época de Chávez, por meio da Constituição Bolivariana, foi instituído um regime plebiscitário, que é assim, depois de 2 anos de governo, desde que se atingisse um certo número de firmas, poderia ser chamado a eleições antecipadas. Isso aí foi abandonado e foi instituído agora, de fato, um regime que cada vez mais governa por fora do parlamento. Obviamente, um parlamento direitista. Mas, para se manter no poder, o chavismo tem sido obrigado a apelar a métodos por fora do parlamento. Esse é um ponto, inclusive levando em conta que se trata de um regime burguês
que em nenhum momento colocou perante si como tarefa, porque o chavismo, em termos de classe social, representa a ala esquerda da burguesia, ele acaba representando, acaba tomando como ação o controle por meio desse tipo de mecanismo. Em nenhum momento se planteia, por exemplo, o controle operário da produção. Talvez aqui vamos dar uma parada e ver se tem alguma pergunta. Vamos dar uma olhada aqui. Pedro de Oliveira está perguntando: dúvida, lista de um lado e a direita de outro. Estão os marxistas, leninistas ou maoístas? Entendeu a pergunta, Leandro? Marxistas, leninistas, o quê? E maoístas. A direita de um lado e os bolivarianistas do outro. Ele está perguntando onde estão os leninistas e maoístas. Esses grupos têm força, chavismo? Tá. Não, o que acontece na Venezuela é que você tem, dentro dessa polarização de classes, os grupos de esquerda que tem lá são muito secundários. Não existem grupos de esquerda fortes lá. Você tem, por exemplo, Marea Socialista, que era um grupo que era ligado ao próprio chavismo. Rompeu com o chavismo e agora ele está querendo uma aliança com os setores radicais chavistas para fazer um acordo com a direita. Esse seria um grupo. Depois você tem o Partido do Chirino, partido que foi inclusive esse Chirino foi candidato a presidente. Esse já é um partido trotskista, mas é um partido assim faz muita loucura e pouquíssima base social. Partido Comunista da Venezuela, ele atua basicamente como um partido, um apêndice do chavismo. Então, grandes partidos de oposição não tem, partidos revolucionários menos ainda, como na maior parte dos países não tem. Somente agrupamentos muito pequenos. O que sim, por exemplo, eu quando estive na Venezuela pude ver, foi a existência de uma ala esquerda chavista extremamente radicalizada, principalmente ligada aos movimentos sociais. E também uma classe operária de petroleiros que tem a tendência a entrar em grande radicalização conforme os ataques contra eles se intensificarem. Esse seria o mais latente. Mas, principalmente, o que me chamou a atenção é justamente essa ala esquerda do próprio chavismo vinculada a movimentos sociais. Não sei se eu consegui responder. Complementando a pergunta, disse que há uma ala esquerda do chavismo vinculada aos movimentos sociais e se eu não me engano, até chamei revolucionários, que estão, inclusive, armados. Esses revolucionários, eles têm mesmo uma de classe, no sentido de que a revolução para sair desse impasse, mais um radicalismo, mas sem uma ideologia. O que você tem a dizer sobre isso? Não, essa ala esquerda ela está mais vinculada a um movimento mais chavista mesmo, mais espontâneo. É um pessoal bem pragmático, o movimento social. Não tem uma ideologia muito clara, né? Eles têm mais a defesa dos interesses deles e são anti-imperialistas. Basicamente, eles são chavistas radicalizados. Sobre a população armada, o que nós deveríamos dizer, na minha opinião, são duas coisas. Primeiro, que essa população, os coletivos, eles já estavam armados antes, mas não na escala que estão hoje.
essa população se armou, principalmente nos bairros periféricos de Caracas, a partir do golpe militar fracassado de 2002. Isso é muito importante salientar, porque revela que todo golpe de Estado fracassado, ele tem a tendência a dar lugar a uma grande crise social. E depois, para a direita retomar o controle, é extremamente penoso, que isso é o que está por trás justamente da crise na Venezuela. Isso acaba levando, inclusive, a possibilidade a que as tendências revolucionárias se desenvolvam de uma maneira muito acelerada. Então, nesse sentido, o que eu teria a dizer é o seguinte: na Venezuela, nesse momento, você não tem um grande partido revolucionário que consiga fazer contraponto ao chavismo, que aplica essa política de conciliação de classes, e não estão colocadas as reivindicações classistas da classe operária fundamentais, como, por exemplo, controle operário da produção. Isso não está sendo colocado. Estatização sob controle operário do setor financeiro, do comércio exterior, da indústria do petróleo, o controle operário das verbas que são destinadas aos programas sociais, o não pagamento da dívida externa, que inclusive o chavismo tem um problema enorme com isso, porque uma boa parte agora da dívida externa está relacionada com dívida com os chineses e um pouco com os russos. Então, toda uma questão muito intrincada da política internacional, que nesse momento a saída é muito complexa. Assim, a saída do chavismo, uma saída extremamente de crise. Ele não tem muita saída, ele é um setor centrista, meio que está na corda bamba. Se ele quiser manter todos os acordos com o imperialismo, etc., que é isso que ele pode fazer, dado o seu próprio caráter social, ele precisa manter os acordos, pagar a dívida pública, assim sucessivamente, e a única saída possível para isso seria um acordo com a direita e, portanto, com o FMI ou com a China, mas a China, que tem a sua própria crise, não avançou muito nesse sentido. A saída real operária ainda não está colocada, porque justamente não existe um partido operário revolucionário de porte, que consiga guiar as massas nesse sentido, em cima dessas bandeiras que eu coloquei. Mas, como a situação é muito crítica, na minha opinião, bastante iminente a possibilidade de um novo ascenso de massas no país. E esse ascenso de massas teria a possibilidade de contagiar toda a América Latina, inclusive o Brasil. Um ponto muito importante de destacar, que a Venezuela é o país que tem a crise mais profunda na América Latina, e que o segundo país que segue a Venezuela é o Brasil, justamente. Aproveitando a questão da classe operária, notícias aqui aparecendo no Facebook, agências diferentes, e ela foi de 48 horas contra a constituinte do constituinte que o Nicolás Maduro quer fazer no domingo. É o seguinte: isso foi uma greve de verdade, uma greve operária, ou foi um lockout? Para quem não sabe, é uma greve patronal, quando os patrões fecham a fábrica. Eu queria saber se foi uma greve ou foi um lockout, e se essa não. Certo. Não, isso aí foi uma greve patronal, né? Foi um lockout. Esse movimento que está nas ruas agora, ele é um movimento bem direitista, que já está acontecendo há alguns anos e tem como base social as camadas médias da população, que estão muito descontentes com a crise, né, e reflete um pouco da crise geral, mas aí você não tem movimento de massas operárias. Quando eu estive na Venezuela, eu vi esse tipo de movimentações, era basicamente camadas médias da população.
o grosso da classe operária e dos trabalhadores estão com o chavismo por conta desses benefícios sociais que eles têm. Mas como a situação é muito de crise, né, não tem o que comprar para comer, chega nesse nível, o descontentamento é generalizado. Mas não tem se visto, pelo menos por enquanto, mobilizações operárias importantes contra o governo. Isso não. Isso se deve ao fato que os operários têm consciência de que o Maduro cair, a situação vai ficar pior, mas os sindicatos são controlados pelo governo, tem a burocracia sindical, ou é o mesmo? Bom, tem o controle porque a principal central operária da Venezuela, principalmente os petroleiros, é controlado pelo partido que está no governo, que é o PSUV, né? E ele exerce muito controle a partir da burocracia sindical, mas também, principalmente, a partir da burocracia dos movimentos sociais. E que essa é uma burocracia que ela controla dinheiro, mas é uma burocracia hiperradicalizada. Uma burocracia que, no grosso, é uma burocracia de esquerda, né? Então, isso que configura um pouco da peculiaridade da crise na situação política do chavismo, né? E também tem muito chavista que acaba sendo atrelado ao aparato do Estado. Muito parecido com o que aconteceu nos governos do PT. No governo Lula, por exemplo, no segundo governo Lula, chegou a ter 150 mil sindicalistas atrelados a cargo de chefia, né, nas empresas estatais e no governo. No caso da Venezuela, a situação é muito maior do que isso. Então, isso acaba criando um colchão social. E aí, o risco e o medo, inclusive, da burguesia, da direita, do imperialismo e até do chavismo no geral, descontando as alas mais da esquerda, o medo é o acesso ao movimento de massas. O movimento de massas na Venezuela é bastante radicalizado. Como eu já disse no início, a primeira reação na América Latina contra o neoliberalismo foi no 89, quando no Brasil estava apenas começando a eleição do Collor, que colocaria a primeira tentativa no ano 90 de colocar as políticas neoliberais no Brasil em pé, né? Então, essa radicalização das massas venezuelanas, que tem toda uma história que vem, inclusive da época de Bolívar e etc., ela leva a essa situação de que o próprio chavismo ele seja um governo bastante radicalizado. Uma coisa muito importante, que talvez muitas pessoas não tenham entendido ainda, é que o chavismo ele é um movimento militar nacionalista, que ele representa uma segunda onda do nacionalismo burguês latino-americano. Então, por isso, essa segunda onda foi bem menos radical que o nacionalismo de tempos atrás. Você pega, por exemplo, o governo do general Alvarado, né? O governo dos generais do ano 71 na Bolívia, o do Alvarado tinha sido no Peru e em outros lugares, são governos muito mais radicalizados, né? Governos de militares. O do Chávez foi um governo bem mais tímido, né, comparado com esses, porque reflete também o aprofundamento da crise capitalista geral. O governo Chávez ele é uma espécie de prenúncio da explosão, mais uma vez, das políticas neoliberais na América Latina, que explodem em 2008, com o colapso capitalista mundial, que coloca uma espécie de lápide sobre as políticas neoliberais. Mas a crise na América Latina já se alastrava em termos de crise do neoliberalismo, desde a década de 90, com a crise no México, em 97 a crise
na Argentina e logo a seguir no Brasil, em 2001 na Argentina de novo, logo a seguir no Uruguai, na Bolívia, no próprio Brasil. Isso dá lugar à subida ao governo de Lula, né? Vai tendo toda uma série de pequenas crises que explodem numa grande crise geral de 2008, que no Brasil chega de uma maneira controlada por conta de um grande investimento público que o governo Lula impulsiona em cima de obras de infraestrutura e gastos sociais de todo tipo. Mas isso aí acaba levando à implosão do governo em 2015, que leva à situação política geral que tem hoje, mas isso tudo não por uma política pessoal, sino pelo próprio desenvolvimento da crise geral. Então, o que nós devemos analisar sempre são as coisas na sua totalidade, na sua contradição e no seu desenvolvimento. Então, a crise venezuelana precisa ser avaliada no seu desenvolvimento e na sua perspectiva e na sua concatenação, interação com a crise capitalista mundial e o mercado mundial. Essa questão do petróleo é uma situação grave. O preço do petróleo hoje está um pouquinho abaixo dos $50. Se o preço do barril do petróleo, em cima da crise, continuar caindo para $40, que no caso do petróleo venezuelano sempre é bem menos, por conta que é um petróleo muito pesado, aqui uma coisa importante. A Venezuela detém as maiores reservas de petróleo do mundo, inclusive maiores que a Arábia Saudita. São quase 300 bilhões de barris de petróleo, né, que estão localizados principalmente no delta do rio Orinoco, né. A Arábia Saudita tem 260. Mas esse petróleo da Venezuela é um petróleo que parece um asfalto, né, bem pesado mesmo. Por isso ele tem que importar muito petróleo leve, gasolina, etc., principalmente dos Estados Unidos. Mas se o barril do petróleo cair muito, aí as divisas da Venezuela vão ficar totalmente implodidas. A situação da Venezuela é dramática, esse é o ponto. Se você analisa a economia, você vê que isso aí está por um fio, né? Somente ganha do Brasil, onde a situação está se deteriorando cada dia mais. Inclusive a palestra que nós vamos fazer no Gazeta Operária na próxima terça-feira se relaciona com isso, com os detalhes da crise capitalista no Brasil, que é dramática, a história do apagão fiscal. Mas, na hora que você começa a avaliar a situação na América Latina, você vai ver o seguinte: na linha de frente você está na Venezuela, a seguir o Brasil. Só que o Brasil, como é um país muito maior, a crise, em proporção, é muito maior também. E a Argentina está numa situação terrível também. O governo Macri, ele está numa situação de extrema crise, que deve se manifestar agora nas PASO, que são as eleições primárias, que vão acontecer nesses dias, e depois as eleições gerais, onde é bem possível que o Macri perca as eleições em Buenos Aires, porque a situação é muito complicada. O grau de endividamento em que esse presidente está levando a Argentina é uma situação muito grave. A dívida já atinge $300 bilhões, já aumentou em um ano e meio 60 bilhões, e só aumenta. O repasse parasitário para os chamados abutres, né, fundos abutres, é uma coisa de loucos, né? As chamadas LEVACs, são as letras do Banco Central também, que corre por fora dos dólares, está levando um grau de inflação muito grande, e a situação é bem difícil. Na minha opinião, no próximo período que nós vamos ver é a quebra de novo, que nem aconteceu nos anos 80, só que muito pior, da especulação com os títulos da dívida pública. Inclusive, isso pode ser um dos pontos uma das pontas de lança de estouro de um novo colapso capitalista mundial. Inclusive, muito pior que o de 2008. Tem uma pergunta aqui do Hilário Maulaerte. Duas perguntas. Como a mudança
Com a mudança da Constituição, a China e a Rússia entrarão como investimentos na... Hoje, diante da nova Constituição, qual o papel da... Alejandro? Sim, sobre a China e a Rússia, tudo bem. A segunda pergunta? Com a Constituição da Venezuela, o que muda na China e da Rússia? Tá. Bom, sim, sobre a China e a Rússia é o seguinte: o governo, já na época de Chávez, houve uma aproximação muito grande com a China. E, basicamente, o que a China fazia era dar empréstimos bilionários para a Venezuela em troca de petróleo. E a Rússia tem se aproximado também, inclusive vendendo armas, tem uma série de convênios ali. A Rússia já não precisa do petróleo venezuelano, os acordos estão por outras vias, principalmente nessa questão. Agora, o problema colocado é que a China também está com os recursos controlados. A crise na China é muito grande e eles gastaram, por exemplo, no ano passado, só para segurar a desvalorização do yuan, que é a moeda local, gastaram $1 trilhão. Então, todo esse dinheiro que eles estão agora gastando para colocar em pé o novo caminho da seda, que é o envio de mercadorias para a Europa por trem-bala e outras vias rápidas, é um alto consumidor de recursos. E as bolhas financeiras que tem na China são gigantescas, como, por exemplo, o endividamento das empresas supera os 170% do PIB na China, que cria uma situação também altamente explosiva. Esse é o motivo pelo qual Maduro tentou acelerar mais empréstimos para segurar a situação e não conseguiu. Os chineses disseram não. Por esse motivo, um ponto importante é que nessas semanas, o governo venezuelano vendeu, isso aqui é muito importante, vendeu títulos públicos para o banco Goldman Sachs, que é um dos principais especuladores do mundo. E mais um detalhe, vendeu seus títulos por 35% do valor de face, do valor cheio. Se um Estado está fazendo isso, revela que a crise é gigantesca. E houveram muitas críticas contra o Goldman Sachs por ter feito essa compra, né? Muita pressão da imprensa burguesa, de setores mais direitistas, o que vai colocar que as dificuldades para fazer esse tipo de manobra vão ser ainda maiores. E o governo chavista está negociando com um banco norte-americano um empréstimo por $500 milhões. Ou seja, a situação com relação à China e à Rússia é uma situação também que é complexa, né? Não é tão simples, porque esses países também têm a sua própria crise. A tentativa de entregar uma parte da PDVSA para a Rosneft não prosperou. Isso aí pode ser mais interessante para empresas chinesas como Sinopec e a própria Rosneft, ou até a própria Gazprom, no caso do gás, embora que o gás já está privatizado, né? Para entrar não com promessas de fornecimento de alguma coisa, e sim com propriedade em cima das empresas. Mas com uma crise muito generalizada, a situação é bem grave. Um outro ponto muito crítico e significativo foi a recente visita do presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, a Cuba. Ou seja, isso, segundo a imprensa burguesa mundial, seria que o regime colombiano, a mando dos norte-americanos, estão procurando algum tipo de saída para a crise na Venezuela. Porque uma coisa que devemos lembrar é o seguinte: os países não estão isolados. Se estoura uma crise muito grande na Venezuela, pode estourar uma guerra civil, porque a população, em parte, está armada. E o governo, ele já foi depurado em boa medida dos elementos mais direitistas, mas quem que vai controlar isso numa situação de crise?
Não se sabe. E uma crise de largas proporções na Venezuela poderia respingar rapidamente para a Colômbia. Por mais de que se fez agora a paz com as Farc, e está em andamento a paz com o ELN, esses são movimentos guerrilheiros, digamos, de décadas atrás. Agora que poderia ser colocado uma outra coisa que ninguém sabe bem o que é, né? Rumo a uma guerra civil desestabilizadora que até poderia respingar para o Brasil. E esse é o grande temor do imperialismo norte-americano, ou seja, a desestabilização social na América Latina em um momento em que a crise é muito grande e eles estão tentando tirar do povo latino-americano até a última gota de sangue. Que tem uma pergunta que diz o seguinte. A pergunta de Breno Fenelon. Na sua opinião, o governo de Chávez, de 98 a 2013, e de Nicolás Maduro, que vem de 2013 para cá, qual tipo de política econômica eles implementaram? Bom, a política econômica que eles implementaram foi uma política econômica de cunho mais ou menos nacionalista, ou nacionalista, se quisermos falar assim, só que devido às amarrações que o chavismo tem com o capital internacional, ele não conseguiu quebrar com o neoliberalismo, né? Com todos os acordos com os norte-americanos. Ele tentou se aliar aos chineses, mas isso tem certos limites. Então, uma situação extremamente crítica, né? E o grande ponto aqui é a dependência total do petróleo. Nesse momento, mais de 90%, acho que 95% dos ingressos dos estados são do petróleo, vem da renda petrolífera, em um momento em que a crise no setor de energia, em escala mundial, é gigantesca. Então, uma política econômica que, nesse momento, não rompe com o capitalismo, não rompe com o capital internacional, não se propõe colocar no lugar o controle operário da produção, fazer expropriações dos capitalistas. O que houve aí foi nacionalizações prévio pagamento. Não se propõe organizar a classe operária para uma revolução na Venezuela e estender essa revolução para outros países. Uma política basicamente nacionalista burguesa, enquanto ao seu caráter de classe. E super limitada por conta da dependência brutal do petróleo e a impossibilidade, dado as restrições dessa política, de colocar em pé uma indústria nacional que impulsionasse o emprego, o desenvolvimento, etc. Eu li outras palavras que um dos problemas do Xavier é que ele paga religiosamente a dívida dos Estados Unidos, a dívida externa, a dívida com capital financeiro. Isso demora, pelo menos, daria para ele arrumar a economia internamente, ou você acha que isso pioraria a situação? Dívida externa? Bom, a moratória. A dívida externa venezuelana, nesse momento, ela está um pouco acima dos 50 bilhões de dólares. E, em boa parte, é uma dívida externa com os chineses. E o governo venezuelano tem extremas dificuldades para captar divisas.
Isso que leva à falta generalizada de mercadorias para o consumo, porque não tem com que comprá-las. E, nesse sentido, a escassez de tudo, a começar por alimentos, é fenomenal, né? E aí entra aqueles dados que eu tinha dado no início, como esse endividamento está levando a exaurir o último que está sobrando de reservas nacionais. Eu tinha dado o dado que as reservas soberanas nesse momento são de 10 bilhões. Só que só PDVSA e o governo vão ter que pagar, agora nessas semanas, 3,5 bilhões. Sobraria 6,5, que é extremamente pouco, porque ainda tem mais vencimentos desses títulos no próximo período. Então, a situação é extremamente crítica e muito dramática. Eu, se tivesse que dar uma visão em cima de tendências, em cima de algum prognóstico para o futuro, eu poderia dizer que isso aí não se sustenta. Da mesma maneira que também não se sustenta no Brasil, não se sustenta na Argentina, e isso tende a dar lugar a uma grande crise na América Latina, principalmente impulsionada por um novo colapso mundial. Lembrando que o último colapso mundial foi em 2008, que ele veio a reboque da movimentação que Clinton fez em 99, quando ele acabou com a regulamentação do sistema financeiro que tinha ali, né? E isso acaba dando lugar a uma série de movimentações, que depois, com a derrota dos norte-americanos no Afeganistão e no Iraque, leva à crise de 2008. E nesse momento, todos os fatores que levaram à crise de 2008 estão em pé novamente, só que com muita mais força. Uma pergunta agora que eu quero fazer de certas organizações de esquerda que tem uma crítica bastante exagerada ao chavismo. Para citar o nome aqui, da LIT, a Quadra Internacional LIT, que, inclusive, recentemente, compartilhar muita coisa da LIT, ela chama essa greve de greve, é uma greve patronal, e diz que o Venezuela se posiciona claramente a favor da duro mesmo, que se diz de esquerda. Você acha que isso se deve à confusão dentro do trotskismo? Você acha que tem outra coisa, ou é uma errada, alguma coisa assim? Certo. Entendi. A LIT é uma organização que foi criada sob a liderança de Nahuel Moreno, principalmente na década de 80, ela começa a decolar. E depois da morte de Moreno, em 87, Moreno era um argentino, que ele foi uma liderança importante, trotskista, mas principalmente do movimento de massas, né? Por exemplo, o partido um dos partidos que ele criou vários, né? O MAS, Movimento Socialismo Argentino, um partido enorme, né? Que ele acabou se espatifando totalmente a partir da morte dele, que foi em 1987, e um desses pedaços acabou sendo liderado pelo PSTU brasileiro, que hoje em dia é a maior força, quem lidera a LIT-CI, Liga Internacional dos Trabalhadores, Quarta Internacional, isso significa. E o ponto que, principalmente depois das teses do ano de 1990, que ele e essas teses pegam a parte mais oportunista de Moreno, principalmente a questão da Revolução Democrática e outra série de coisas, esse partido acaba virando, em termos de elaboração política, um confucionismo total. E
cada vez mais ele acaba assimilando, se posicionando dentro de uma posição política muito pequeno burguesa. Tanto assim que não é a primeira loucura que eles falam. Por exemplo, em 2007, na Venezuela, a elite, melhor, vamos colocar o problema. O Hugo Chávez não renovou a concessão da RCTV. A RCTV era uma espécie de Rede Globo venezuelana. E o Chávez não renovou. Então, houve uma enorme pressão internacional do imperialismo, houveram manifestações na Venezuela para que renovasse. O que é um absurdo total. Em primeiro lugar, porque uma rede de TV é uma concessão pública. O governo, o Estado, pode renovar ou não. E principalmente porque a RCTV ela tinha participado de maneira muito ativa no golpe de Estado contra Chávez em 2002. Então, o governo, em retaliação, acabou não renovando, com total... além disso, de maneira extremamente mole, porque poderia ter derrubado essa concessão em 2003. Não, esperou vencer em 2007 e não renovou. E o que acontece? A elite na Venezuela fez campanha junto com a direita a favor da renovação, que é uma loucura absoluta, né? Da mesma maneira que na Síria apoia esses supostos rebeldes, que são todos mercenários, a maioria, né? Principalmente os que eles apoiam, ou mercenários dos Estados Unidos, ou do Catar, ou da Arábia Saudita, ou da Turquia. Então, apoiar um negócio desse é um negócio de louco, né? No caso do Brasil, apoiaram fora Dilma, são a favor, tem vários documentos que ultimamente têm publicado a favor da prisão de Lula, que é um absurdo, né? Porque uma coisa, por exemplo, é se discordar com a política do Lula, né? Como, por exemplo, nós discordamos com a política do Lula. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser a favor de uma prisão truculenta do Lula, sem provas, só com indícios, né? A favor da Lava Jato, que é um instrumento do imperialismo. Então, isso já revela o grau de loucura total. Então, com relação ao chavismo, é uma coisa muito parecida. A gente pode criticar, e até deve, né, todas essas deficiências e capitulações do chavismo, principalmente esses acordos que ele tem com o imperialismo, essa política de não mobilizar as massas, essa política de conter o movimento de massas com programas sociais assistencialistas. Tudo isso aí pode ser criticado. Mas isso não quer dizer que a gente vá ser contra que o petróleo seja usado para fazer programas sociais, ao invés de passar por os bancos internacionais, porque isso já seria um negócio monstruoso, né? Então, o que nós poderíamos dizer é que o controle da renda petrolífera deveria ficar com os trabalhadores, por meio de comitês e outros mecanismos. Mas nunca dizer que isso aí pode ser privatizado. Então, em resumo, essa política nós repudiamos e não é uma política assim, bem oportunista desse grupo, que é um grupo que se autodenomina trotskista, né? Bom, se auto-intitular qualquer coisa é simples, né? Mas que é de um grau de oportunismo feroz. Bom, seria bom ver se tem mais alguma pergunta. Não, complementando, tem um amigo meu, até que é o Luiz Cavalcante, que essas organizações recebem financiamento de agências internacionais de segurança dos Estados Unidos. Acusa análises do PSTU que esses partidos assim são financiados para contra-propaganda em prol do imperialismo. E você percebendo que eles apoiaram o golpe na Ucrânia, o golpe na Líbia, o golpe na Síria, agora apoia o golpe nela, isso pode, lógico que não tem como afirmar com certeza, mas isso pode mesmo, ou isso é paranoia com essa organização?
Olha, eu não sei porque eu não tenho acesso ao banco de dados da CIA, por exemplo. Mas só posso te dizer uma coisa. Se o imperialismo estiver fazendo isso, é um dinheiro super mal gasto, viu? Não faz nenhum sentido fazer isso, porque são organizações muito pequenas, não tem influência de massa nenhuma. São insignificantes. Minha opinião, independentemente se eles estão recebendo dinheiro dos organismos de inteligência ou não, que eu estou mais para de que não recebem. O problema é que eles têm uma visão ideológica pequeno-burguesa ao extremo, super conservadora, e quem manda nesse partido são basicamente professores universitários, e muitos deles estão vinculados, fazem parte da burocracia, da cúpula burocrática de professores universitários, estão vinculados a fundações norte-americanas. Estava me lembrando de um caso de um professor da Unicamp, que me fugiu o nome agora, do PSTU, que viajou aos Estados Unidos, há uns 2, 3 anos atrás, e ele estava maravilhado com a organização que era aquilo ali. Ele ali entrando para um jogo de futebol, mandou um negócio no Facebook, enquanto o povo brasileiro era tão baderneiro e sei lá o quê. Ou seja, é um negócio totalmente maluco, né? Mas a minha opinião é que mais vem essa influência por essa via das fundações, da ideologia pós-moderna, da teoria das opressões, mais nesse sentido. Deixa eu só aproveitar, porque aqui tem 2 perguntas que talvez valeria a pena responder. Estou vendo aqui uma do André Vitor. Pergunta assim: quais são os posicionamentos do PCV, Partido Comunista Venezuelano, e se ele tem alcance social? Ele conseguiria tomar a hegemonia do processo? Bom, André e demais pessoas que estão assistindo, o Partido Comunista Venezuelano, ele já cumpriu um certo papel, por exemplo, numa guerrilha que ele acabou liderando nos anos 60. Mas, nesse momento, ele é um penduricalho do chavismo. Um partido inexpressivo, super pequeno, né? Super abafado pelo chavismo, e não tem nenhum protagonismo de massas. É um partido pequeno e, além disso, bastante burocratizado. A possibilidade dele tomar a hegemonia do processo, nesse momento, eu não vejo isso por 2 motivos. Primeiro, porque tem uma política bastante atrelada ao chavismo, né? Ele não tem uma política alternativa ao chavismo, isso que é a verdade, mais do que sob o ponto de vista organizativo, né? O que ele planteia para a política de massas é uma típica política de aliança com governos do cunho chavista. Então, isso não é uma alternativa. Para isso, obviamente, as massas vêm com muito mais simpatia aos setores de esquerda do chavismo. E a segunda pergunta diz assim, do Breno Fenelon: qual é o grau de afetamento do colapso econômico da Venezuela na economia cubana? Bom, é quase que absoluto, né? A economia cubana, que é um país extremamente pobre, depende em grande medida do petróleo subsidiado pelos venezuelanos. O tanto de petróleo dá alguma coisa assim, se não me falha a memória, 120 mil barris por dia, ou 90 mil, alguma coisa em torno de 100 mil barris, que para uma economia tão empobrecida como a cubana, faz muita diferença. E os cubanos não pagam pelo petróleo, em dinheiro, em divisas. Eles pagam com médicos, serviço médico. Então, na Venezuela tem uma coisa assim como 40 mil médicos. O tanto de petróleo que a Venezuela doava, quase que doava, por meio da ALBA, a Aliança Bolivariana, para Cuba, caiu muito. Em 2010, se não estou mal lembrado, era 50% maior. Só que por conta da crise foi reduzido. Se Cuba tiver que pagar por esse petróleo e ainda tiver que voltar com os médicos cubanos, que são quase que um produto de exportação de serviços, de fato são um produto de exportação de serviço, né, serviço médico, que é muito bom, aliás, dos cubanos em vários países do mundo, né?
Então, realmente teria um impacto duro sobre a economia cubana. Nesse sentido, os cubanos, por exemplo, eles têm bastante influência em alguns setores do chavismo. Só para vocês terem uma ideia, os cubanos influenciam muito o grupo de Maduro, ao qual se adiciona a esposa dele, que ela cumpre uma figura de primeira ordem no chavismo, que é Célia, e a ministra de Relações Exteriores. E eles estão tentando manobrar, por algumas informações que eu obtive, para tentar que ela fique à frente da nova Constituinte, para poder influenciar o processo. E, aparentemente, os cubanos têm contradições com Diosdado Cabello, que é outra figura importante do chavismo, né? Que, por sua vez, também tem contradições com Padrinho, que é o ministro da Defesa. Então, não dá para constatar tudo isso em detalhe, mas se percebe que há toda uma situação de muita crise ali, onde há uma influência dos cubanos, principalmente os serviços de inteligência cubanos treinaram muito os serviços de inteligência venezuelanos, ajudaram a armar as milícias e outra série de questões, mas, devido à situação de crise generalizada, isso acaba respingando em todos os setores da sociedade e das relações entre os dois países. Então, por aqui não tem mais perguntas. Alejandro, eu tenho uma pergunta que é baseada na entrevista que eu vi do intelectual francês Thierry Meyssan. Eu não sei se você conhece ele, ele é de um jornalista da Rede Voltaire, e ele faz a opinião dele sobre a Venezuela é o seguinte, que é o enunciado aqui da entrevista, que aí já dá para entender, olha, a situação está pronta e quando os Estados Unidos desejarem, começará a guerra na Venezuela. Dividir o mundo em duas zonas, uma base estável para seus aliados e outros mergulhados no caos em uma guerra sem fim. Mas essa é a estratégia de dominar o mundo. Meyssan, jornalista francês e ativista político. E agora é vez para a Venezuela. A situação está pronta, os Estados Unidos, quando desejarem, começará a guerra. Ou seja, ele diz o seguinte, que aos Estados Unidos pouco importa o petróleo da Venezuela. O que eles querem ali é que haja, tanto na Venezuela quanto na Bolívia, uma guerra civil sem fim, como acontece, por exemplo, na Síria, ou seja, uma zona de caos controlado nessas regiões. Você acredita que isso seja verdade ou é exagero da parte da análise dele? Olha, eu acho as análises desse analista, o Thierry, na Rede Voltaire, bastante interessante. Eu acompanho o que ele escreve, principalmente sobre o Oriente Médio. Agora, nesse caso da Venezuela, eu não teria tanta certeza, assim, precisaríamos avaliar melhor isso, né? Não sei se os Estados Unidos querem assumir o ônus de terem um caos generalizado na Venezuela, que eles geraram no Oriente Médio depois da invasão do Iraque. E por que isso? Qual a diferença da Síria, do Iraque, na comparação com a Venezuela? Que, no caso da Síria, o que gerou a guerra na Síria? Né? Foi a questão da guerra do gás. Basicamente isso que está por trás da guerra da Síria. Quem que vai garantir o fornecimento de gás para a Europa? Né? Você aí tem a situação do Catar, que está por trás disso, a própria Rússia, né? Você tem também o Irã, né? Com os megacampos de gás do North Dome e partes do Sul. Então, havia todo um problema aí de contradição com potências regionais importantes. Eles queriam implodir a Síria para impedir o apoio que o Irã dá, por exemplo, a partir do Iraque, para o Hezbollah.
Esse é um ponto muito importante. Lá uma milícia libanesa, que foi o único grupo armado que conseguiu derrotar o exército de Israel em 2006. Isso é muito importante. Eles queriam quebrar isso e garantir o gás a partir do Catar para a Europa, passando por um eixo que ia pela Arábia Saudita, a Síria e a Turquia, e dessa maneira fazer o contraponto à Gazprom russa. Ou seja, você tinha todo um problema econômico aí, que obviamente é mais complexo do que isso, mas isso aí já dá uma boa ideia do problema. Agora, já no caso da Venezuela, eu acho que é diferente. E nesse caso, eu tendo mais a pensar, mas precisaria refletir mais sobre o assunto, que o Thierry está enganado, pelo seguinte motivo. No caso da Venezuela, se trata de uma região que os Estados Unidos controlam quase que por completo, né? Se trata do quintal traseiro norte-americano. Não sei se eles iriam querer criar uma situação de guerrilha que eles acabaram de liquidar agora, estão liquidando na Colômbia, né? Eles estão mais para tentar estabilizar esses países e só entraria numa guerra civil, digamos, mas não provocada por eles. A menos que a China e a Rússia entrassem com muita maior força na Venezuela. Mas até o momento, a penetração da Venezuela e da China na Venezuela, aliás, da Rússia e da China na Venezuela é bastante pequena. Teve alguns exercícios militares com russos, mas bem, assim, aleatórios, pequenos. Provavelmente a política norte-americana seja mais de sufocamento e tentar controlar o desenvolvimento das tendências revolucionárias na Venezuela, no caso do estouro de uma crise. Tendo mais a pensar nisso, mas, obviamente, um assunto complexo precisaria melhor avaliado. Aproveitando, vou responder a pergunta do André Vitor. Ele está perguntando assim: quais expectativas reais nós podemos ter sobre a nova Constituinte? Bom, a nova Constituinte ela deve ser aprovada, até pelo controle em cima do qual está sendo levado a cabo, e o boicote da direita, né? O referêndum que a direita fez, supostamente mobilizou 9 milhões de pessoas, mas é provável que tenha sido 3 vezes menos, por conta de que eles não apresentaram as cédulas. Supostamente eles queimaram para evitar represálias, não sei o quê, mas está meio estranho isso aí. Então, em cima até da própria pressão do governo, a participação aqui tende a não ser tão pequena e tende a ser aprovada. E, na minha opinião, isso vai servir de contraponto à Assembleia Constituinte, aliás, a Assembleia Nacional, que hoje é dominada pela direita, e também vai servir para avançar nesse fôlego que o governo tenta obter para que a PDVSA consiga negociar de maneira mais direta, abrindo a empresa mais para os russos e os chineses em primeiro lugar. Tem que ver para onde que isso vai e tem que ver também a reação dessa direita e do imperialismo, que por mais de que eles estejam super recuados em relação a aplicar as sanções e atacar o imperialismo, temos que ver se essa política irá se manter mesmo com essa constituinte ou se vão permitir que o chavismo continue meio que se desangrando nessa política, à espera, por exemplo, de que o preço do petróleo caia ou alguma coisa parecida. Então, toda uma situação que a gente precisa, só pode apontar algumas tendências, nós vamos precisar acompanhar. Bom, por enquanto eu não estou vendo mais perguntas. Constituinte, explicasse melhor quais são os problemas que você vê ali que seriam manobras do Maduro para fortalecer seu próprio poder, tirar o poder da oposição. Falando do modo democrático, estaria no direito, assim, estaria reclamando com razão da Constituinte ou não? A Constituinte, ela visa justamente substituir a Assembleia Nacional, que hoje é dominada pela direita,
Isso, eu acho que são vários pontos. Um é esse, né? Mas tem mais. Tem essa questão da Rosneft, que eu falei que a própria Constituinte, a própria Assembleia Nacional e a Procuradora-Geral, Luísa Ortega, não aprovaram. Isso foi em fevereiro ou março. E também tem outro ponto muito importante. A questão da Constituinte tira um pepino das mãos do chavismo também, que são as eleições para governadores e municípios, que deveriam acontecer agora, em dezembro. Então, com isso, pode adiar essas eleições e procurar outros mecanismos para que não aconteça, porque se acontecerem essas eleições e a direita ganhar de lavada mais uma vez, aí o chavismo se implode como governo e até como agrupamento político, né? Então tem esse pepino na mão. Então, você já tem o problema da crise econômica, tem o problema da crise política e, pelo que eu estou entendendo, assim, a Constituinte daria uma certa força de contrapeso para Maduro impor uma nova Constituição, que tem essas prerrogativas, e, ao mesmo tempo, como se trata de um governo, como eu tinha caracterizado, semi-municipalista e vinculado a movimentos sociais, só que de maneira burocrática, em primeiro lugar, poderia servir como contrapeso a algum tipo de saída negociada com a direita. Porque, sinceramente, em Venezuela, numa situação de crise e com o preço do petróleo caindo, que esse é o grande ponto muito importante de acompanhar, não vejo muita saída para o governo atual, dada a política que ele aplica, que não é uma política operária, essa é uma política com limites burgueses claros e que não mobiliza as massas para elas tomarem o controle da produção, por exemplo. Como a política não é essa, a política chavista tende a se implodir, por falta de dinheiro, inclusive, e por um descontentamento brutal da população. Um descontentamento muito grande. Quando eu estive lá, ninguém estava feliz com esse negócio de não ter o que comprar, ou de ter um salário super baixo, ou sei lá o que, ou o comércio não girar, ou não ter emprego, né? Então, a própria crise interna e a própria pressão do imperialismo, o preço do petróleo baixo, etc., gera tudo isso aí. Nas camadas médias, nem falar. Mas também esse descontentamento se percebe nas camadas de trabalhadores também. Pelo que se vê nas manifestações da Venezuela, toda crise, o Maduro consegue arrastar multidões para os comícios dele. Isso se deve porque essas multidões, elas sabem que a parte da crise não é culpa do governo, porque o Maduro, mesmo sendo no seu pior momento, o Maduro ainda consegue ter bastante apoio popular. Qual é a situação? Eu diria que o apoio do Maduro existe, é evidente. Eu participei de grandes manifestações chavistas, eu vi isso aí. E o ponto é assim, é um governo que, como eu disse no início, ele dedica 40% do orçamento para programas sociais e mais 20% para subsídios. Então, apesar da crise generalizada, há uma boa canalização de recursos públicos orientados a esses programas, que são as missões. E, a partir daí, mobiliza muita gente. Por outra parte, também muita mobilização está vinculada aos ministérios. Um pouco o que o Lula fez aqui. Você tem muita verba saindo dos ministérios e, dessa maneira, acaba mobilizando, de maneira orgânica, quase, muito trabalhador para as manifestações. Você, por exemplo, vai numa manifestação enorme dessa aí que acontece numa avenida, que é a principal, que chama Avenida del Libertador. Uma avenida bem grande, né? 2 pistas, grandes, tudo. Você vai ver que os manifestantes não são manifestantes avulsos, que nem vai na Avenida Paulista em São Paulo, na Candelária no Rio. Não, estão todos emblocados.
funcionários do ministério tal, funcionários da agência de não sei o quê, e você tem o palco principal numa das pontas, e nas ruas para baixo você tem outros palcos onde figurões do chavismo vão lá e fazem discurso, mas as pessoas são principalmente de organismos estatais específicos. Não esquecer, você tem um clientelismo muito grande ali também. Então, há uma movimentação gigantesca, mas uma movimentação de cunho populista. E o que tem acontecido, claramente, que o país se encontra rachado, eu diria. Você tem o chavismo de uma parte, e você tem um grosso de camadas médias, que, no geral, estão muito descontentes com o governo, pegam um pouco de algumas camadas de trabalhadores mais menores, né? E que são contra. Então, o país está bastante rachado. E por aqueles motivos que normalmente aflitem as camadas médias. Por exemplo, você quer viajar na Venezuela. Se você vai comprar uma passagem subsidiada, quase não tem. Você quer sair do país, quase não tem voos para sair. Quando você vai sair, são os preços, aqueles preços caros para o salário que um venezuelano gasta. Então, isso impacta bastante a classe média, não poder viajar, por exemplo. Tem uma grande emigração. Ou seja, a crise é monumental e, com isso, o chavismo se desgasta, mas pelo próprio processo de crise das políticas neoliberais, o chavismo ganha fôlego e continua ali. Só que é uma situação, como eu coloquei, dramática. O governo chavista está numa crise gigantesca, né? A diferença do governo Temer é que ele tem uma base de massas muito grande e tem esse apoio social garantido por esses métodos assistenciais. Diferente que o nosso governo Temer, que é um governo totalmente focado para esmagar o povo e favorecer o grande capital de maneira direta. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aí a pergunta aqui do André Vitor. Me parece que o chavismo, devido às suas limitações reformistas, acabou perdendo o amplo apoio popular venezuelano. Estou certo? Sim, está certo, acabou perdendo, mas nesses termos que eu coloquei, acaba perdendo, mas é um processo, né? Ainda o chavismo tem um fôlego, mas o problema, esse fôlego, por exemplo, no problema da bancarrota da dívida, que eu coloquei, externa, pode acabar se implodindo em qualquer momento. E as contradições internas do chavismo aumentaram. Por exemplo, o fato que a Procuradora-Geral da República tenha se convertido num racha do chavismo, um fato muito significativo. E tem outros, como, por exemplo, tem dois generais, Humberto Rodrigues, que foi ministro. Então, tem um rachas aí que só numa situação de crise explica. O fato de que a própria direita esteja reivindicando a Constituição bolivariana de Chávez, também é outro fato. Aqui tem uma pergunta do Alan também. O Alan pergunta se a guerra civil eventual na Venezuela pode chegar na Amazônia, em Manaus. Pode chegar no Brasil, sim. Pode chegar via Roraima, via Amazônia, pode espalhar para todo lado. Mas o primeiro país onde impactaria diretamente seria na Colômbia, isso é mais próximo. E a Venezuela é um país bastante integrado aos países vizinhos. Não esquece que Bolívar, ele foi o libertador do que era a Grande Colômbia, que incluía também, além da Venezuela, a Colômbia, parte do Panamá. Ele foi o libertador de outros países, como Peru e Sucre, que era um general, o segundo no mando de Bolívar, ele foi libertador do Equador. Então tem que lembrar tudo isso aí. Então, qualquer fenômeno que acontecer mais radicalizado na Venezuela poderia impactar esses países todos. Tem mais aqui do Ubuntu. Gostaria de saber o que é exatamente o capitalismo, já que a esquerda diz que é uma coisa, a direita diz que é outra. Definição de capitalismo. Bom, capitalismo é um sistema de produção no qual nós vivemos hoje, que tem como principal lei a propriedade privada
e a partir da propriedade privada, a apropriação individual ou privada do lucro. A lei principal do capitalismo é a lei do valor, que significa que o capitalista, para obter lucro, ele obtém lucro principalmente a partir da força de trabalho. Então, basicamente isso. O que temos hoje é um sistema capitalista na fase terminal, moribunda, né, com a taxa de lucro caindo violentamente. E, além disso, a taxa de produção e de investimento público-privado tem caído também muito. Então, a especulação financeira é o que predomina, o coração do capitalismo, e, além disso, já está engasgando também. Tem uma outra aqui. Hilário, qual o papel do governo vassalho dos Estados Unidos da Colômbia quando os mercenários terroristas via as fronteiras? Bom, um governo direitista, tem o Plano Colômbia lá, tem as 7 bases norte-americanas na Colômbia, realmente é um instrumento de imperialismo, mas esse governo atual, um governo mais moderado, o governo do Juan Manuel Santos, principalmente na comparação com o governo de Álvaro Uribe, que era o governo de extrema-direita anterior, e ele procura botar panos quentes nesses problemas, porque ele tem os próprios problemas na Venezuela nesse momento. Então, ele é um governo, digamos, a ostensividade desse governo contra a Venezuela já se reduziu muito. Tem aqui uma pergunta do Bruno Cano. A crise inflacionária venezuelana, em parte, se parece com a crise econômica da Alemanha de Weimar. Existe alguma espécie de Adolf Hitler na Venezuela? Não. A crise econômica na Alemanha foi muito pior, naquela época de Weimar que você está falando. Em 1923 atingiu o pico, assim, com uma inflação de 1 trilhão de % por ano. Aqui na Venezuela, a inflação mais ou menos oficial está em volta de 400%. A real deve estar em volta de uns 1000%, mas por ano. Tende a piorar. Então, o problema da economia venezuelana é que é uma economia de um estado calamitoso. Adolf Hitler na Venezuela, não. O que nós temos na Venezuela de mais direitista seria Leopoldo López, esse preso político que agora passou para a prisão domiciliar. A direita, como um todo, se encontra unificada na chamada MUD, Mesa de Unidade Democrática, e uma direita muito truculenta, mas não chega a esse nível de fascistização. Quem predomina nessa direita é uma direita mais tipo Temer, tipo Macri, que é a ala o partido chama Justiça, que é encabeçado por Capriles, né, que é um elemento ligado ao Partido Democrata, em primeiro lugar, ou a alas menos direitistas do Partido Republicano. Quem é mais ligado à ala mais direitista do Partido Republicano é esse Leopoldo López, aquela ex-diputada Corina e outros desses setores. Bom. Alejandro, eu queria fazer uma pergunta. Direita aqui do Brasil, principalmente essa direita mais suja, né? Essa direita mais cachorrada, ela tem usado a Venezuela de que a Venezuela é um país socialista e de que a crise atual do chavismo é mais um exemplo de que o socialismo não dá certo, que o socialismo gera crise. Como é esse tipo de argumentação da extrema-direita? Bom, em primeiro lugar, a Venezuela não é um país socialista, nem nunca foi, porque ela não conseguiu nunca, em nenhum momento, acabar com a propriedade privada sobre os meios de produção principais. Começa por aí. E ela se encontra muito pressionada pelo mercado mundial, né? E você não tem a classe trabalhadora no governo, porque você tem um governo nacionalista, militar, bolivariano, de esquerda, obviamente, com toda uma série de restrições. Todas as leis principais que regulam uma sociedade de cunho de tipo capitalista estão todas em pé. A lei do valor, a lei do lucro
a qualquer custo, a propriedade privada, a lei da concorrência, todas as leis estão vigentes, né? Então não teria nem como pensar. Inclusive também é estranho, né? A sociedade socialista seria uma sociedade que deveria superar a sociedade capitalista no país mais avançado do mundo, que é os Estados Unidos. E a Venezuela é uma república petroleira. 95% dos recursos petrolíferos, dos recursos do Estado, vem do petróleo. Ou seja, e nesse sentido, como eu já disse em algum momento, se é para brincar dessa maneira, poderíamos brincar de uma maneira um pouco mais grosseira ainda, e dizer que mais socialista que isso seria, por exemplo, a Arábia Saudita, Catar ou Emirados Árabes. Por exemplo, o Catar, que é um país que vive da renda do gás, ele tem uma das maiores rendas do mundo. Agora acho que está em 6º lugar, né? Uma renda per capita gigantesca, e onde a maior parte dos catares nem trabalham. E eles conformam 1/6 da população restante, são estrangeiros que trabalham para eles. No caso na Venezuela, não. Na Venezuela, o que você tem aí é o domínio da propriedade privada, pleno, né? E a população como um todo, em uma situação super precária, dependendo do petróleo e de um grau de desindustrialização enorme, né? Já a propriedade, já uma sociedade socialista implicaria, além daquele fator primeiro que eu coloquei, na expropriação dos meios de produção principais e ele sendo controlado por conselhos de trabalhadores. Então, precisaria ser socializado, nesse sentido, expropriados o comércio exterior, os bancos, todo o setor petrolífero, todas as grandes empresas, né? O Chávez, o que ele chegou a fazer, assim, tipo de caricatura disso, comprar 50 grandes empresas, mas isso nunca saiu do papel, inclusive nem tinha como, porque o grosso do país era controlado por grandes capitais. Então é só propaganda isso aí, loucura, não tem nada a ver. Mais alguma? Deixa eu ver aqui. O André Vitor pergunta: quais partidos de esquerda de orientação marxista-leninista atuam na Venezuela? Venezuela. Sim, há vários, mas como eu disse, são muito pequenos e com pouca força, né? O que importa ali mesmo é o chavismo. Porque ou você tem partidos de esquerda que são filo-chavistas, como o Partido Comunista Venezuelano, tem outros dissidentes, como a Maré Socialista, que já faz todo um flerte com a direita, e tem outros super pequenos e insignificantes nesse momento. Então, em resumo, não tem partido revolucionário importante na Venezuela, e o que eu vi lá de mais revolucionário seria a própria ala esquerda do chavismo. Bom, agora eu faço uma pergunta. Se você, Alejandro, tivesse no lugar do Nicolás, você teria ali, vamos dizer que você é um presidente capitalista para a crise na Venezuela. Existe? Você faria uma saída como essa? Daria para fazer? Ou a Venezuela se ali por uma via capitalista reformista? A situação é muito dramática. Se eu fosse o Maduro, eu não sei o que faria. Talvez faria o que ele está fazendo, não tem muita escolha. Tentaria trazer mais verba com essa privatização parcial da PDVSA. Seria a saída mais normal, já que os chineses não quiseram continuar estendendo o endividamento e dando mais dinheiro, porque ficar vendendo títulos para o Goldman Sachs por 35% e ainda com a possibilidade que ele nem queira comprar, é uma situação absurda. E não teria muita escolha a não ser tentar fazer um acordo
com a direita menos truculenta, Capriles, que já é bastante truculenta, né? Que é o que eles estão fazendo, não tem muita escolha, esse que é o problema, a situação é muito dura, né? Agora, se eu não fosse Maduro e tivesse uma atuação política direta na Venezuela, eu tentaria mais organizar um agrupamento que buscasse o controle da produção pelos trabalhadores, que atuasse, por exemplo, junto aos setores mais esquerdistas do chavismo e começasse a trabalhar a propaganda no sentido que eles deveriam tomar o controle dos organismos. Eu até cheguei a ter essa conversa com alguns setores do chavismo e que eles acharam bem interessante, principalmente com os setores ligados aos movimentos sociais, que eles acham que ali o grau de burocratismo é gigantesco e eles não concordam com isso. Então deveria ser acentuada a propaganda junto a esses setores, talvez junto aos trabalhadores do setor do petróleo, no sentido que essas riquezas deveriam ser colocadas todas sob controle operário, né? Eu faria isso. Obviamente vai ser um trabalho árduo, mas a população está muito radicalizada. Em um processo de estouro, lembrando que o Lenin já falou, em poucas semanas as massas têm experiências que equivalem a anos, e às vezes a décadas, né? O processo seria isso mesmo. Mais alguma coisa? Deixa eu ver. Quem tiver mais perguntas, eu farei a minha última. Pelo marxismo, se acredita que a revolução que aconteceria, deveria acontecer num país de capitalismo mais avançado, como você até citou como exemplo aí, os Estados Unidos. No entanto, a história do mundo mostrou justamente nas revoluções do século passado, elas aconteceram em países de economia semi-feudal, como a Rússia, até de capitalismo asiático, como, por exemplo, a China, não é? E o último exemplo, Cuba. Você acha que ainda é possível algum tipo de revolução, como aconteceu no século passado, e a Venezuela conseguiria fazer esse tipo de coisa, mesmo que ficasse isolado? Sim. Bom, na minha opinião, a revolução, para ela poder avançar, ela tem que ser uma revolução mundial. Principalmente, o golpe não pode ser dado num órgão periférico. O golpe no capitalismo mundial, e mais agora com a globalização, tem que ser dado no coração do capitalismo. A revolução teria que triunfar num país avançado. No mínimo, Espanha, Itália, né? França, nesses países. E aí também o impacto seria brutal. No Brasil já o impacto seria gigantesco. Agora, o que acontece? As revoluções, elas começaram a acontecer principalmente a partir da Revolução Russa, de 1917, elas aconteceram justamente em países semi-medievais, né? Na Rússia era um país que tinha 85% da população analfabeta, 80% de camponeses. Camponeses acreditavam que o czar era Deus. E mesmo assim teve 3 revoluções em 12 anos. Vietnã é um país ultra atrasado. Camboja, Laos, Mongólia, nem falar, né? A China era um país super camponês também. Cuba já era um pouquinho mais avançado, mas Cuba era uma ilha nas barbas do imperialismo, então também não dá para exigir assim demais, né? Eu, por exemplo, estive em Cuba há quantos anos? 10 anos atrás, e era uma pobreza assim generalizada, né? Agora, o ponto que pela primeira vez em vários anos, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, agora está colocada a revolução em países bem mais avançados.
o descontentamento que você vê social em cima da crise na Espanha, em Portugal, principalmente na Itália, que está numa crise dramática, é muito grande, por conta dos ataques do capital. Então, minha opinião, em cima do desenvolvimento desigual e combinado, que é uma das leis do imperialismo, da época do capitalismo na época do imperialismo, tendem a acontecer essas revoluções devido à capacidade que as potências centrais têm de desviar a crise delas próprias. Agora, conforme a crise continuar a se generalizar, a possibilidade de estourarem revoluções em países avançados tende a crescer muito. E, na minha opinião, é isso que nós vamos ver no próximo período. Por toda a análise que a gente tem, é bem provável que estoure, no curto período, uma grande crise de enormes proporções, maior que a de 2008, e isso irá colocar em movimento a classe operária mundial. E, a partir daí, tendem a estourar novas revoluções. Sempre após cada grande crise, estouram revoluções. As últimas também foram em países bem pouco desenvolvidos, países árabes, Oriente Médio, norte da África, sul do deserto de Saara, né? Mas vamos ver na próxima, porque as economias centrais se desestabilizaram muito. Nesse sentido, o Brasil, ele teria um papel a cumprir. Pelo tamanho, ele tende a impactar em cheio a situação política latino-americana, no mínimo. Mas, pelo porte do país, tende a impactar o mundo inteiro também. O Brasil não é a Rússia, não é Cuba, não é o Vietnã, nem a China. Um país muito mais desenvolvido. A classe operária aqui é muito grande. Então, o nível tecnológico que tem, o nível cultural dos brasileiros, apesar das contradições, é enorme. Então, o impacto que haveria de uma revolução no Brasil seria gigantesco para a história mundial como um todo. Bom, então, com isso, se acabamos, aproveito. Tem mais Alejandro, já são 1h45 do Hangout, então eu queria terminar só com uma última pergunta aqui do Bruno Cano, que eu achei interessante. Ele falou, no início de 2014, houve duas tentativas na Ucrânia e na Venezuela, ambas financiadas pelo imperialismo. Por que o golpe na Ucrânia deu certo e na Venezuela fracassou? Certo. E aí você pode fazer suas considerações finais. Tá, tudo bem. Bom, sim, na Ucrânia, que foi diferente. O que acontece? A Ucrânia, de fato, a Ucrânia é um país que, na prática, são dois. Você tem uma parte do país mais ocidental, bem influenciada pela Alemanha, em parte pela Polônia, e uma parte mais oriental, sem contar a Península da Crimeia, e contando também que ela é muito influenciada pela Rússia. Aí tem, já é quase que maioria russa nesses lugares. E, nesse sentido, o golpe de Estado triunfou ali por uma pressão direta, principalmente do imperialismo norte-americano e europeu. Os norte-americanos queriam pressionar a Rússia em cima do cerco da OTAN, e os europeus queriam controlar o governo Putin para controlar o preço do gás e incluir a Ucrânia na União Europeia. Então, existia um objetivo estratégico de disputa aí com a Rússia, porque a Ucrânia era um país disputado, né, entre potências importantes. Aí tinha a Europa, tinha os Estados Unidos, tinha a Rússia disputando. Já no caso da Venezuela, minha opinião é assim, você não tinha uma disputa, mas o grande ponto que levou ao fracasso do golpe de 2002 e de 2002, 2003, se deve porque havia um grau de radicalização das massas gigantesco que não existia na Ucrânia. Na Ucrânia, depois, há um ascenso de massas que vai ser rapidamente contido pela intervenção russa, né?
principalmente depois que se formam os conselhos de trabalhadores nas minas, esse tipo de coisa, que era infinitamente menor do que havia na Venezuela. Então, o movimento de massas foi que derrotou o golpe de Estado na Venezuela, basicamente isso. E esse é o risco de que um golpe de Estado corre, né? Que, num certo momento, se fracassa, dá lugar a esse tipo de desestabilizações. Bom, então, só finalizando, eu agradeço ao canal do Eduardo e agradeço aos nossos telespectadores ou quem estiver nos assistindo no YouTube. E ficamos à disposição também. E, portanto, uma boa noite a todos. Obrigado, Alejandro, por você participar aqui. Obrigado mais uma vez por você compartilhar todo o seu conhecimento, sua sabedoria aqui, pela disposição que você tem sempre atender, na maioria das vezes, né, atender quando eu peço sua ajuda aqui em algum hangout para esclarecer sobre um determinado tema. Eu vou deixar o seu canal Gazeta Operária aqui na descrição, para que as pessoas que estão no chat, que estão e que estejam interessadas em se informar mais sobre a sua organização, sobre o movimento sindical, sobre a política nacional e internacional, elas possam assistir o seu canal. E eu peço ao pessoal que se inscreva aqui. Eu vou tentar colocar aqui um vídeo de uma reportagem sobre a Espanha, que ela fez uma reportagem sobre a 500 na Venezuela. Eu achei bastante interessante, ela mostrando, inclusive, contrabando com a Colômbia. Dá para explicar, assim, de modo visual, aqui sobre a crise de abastecimento na Venezuela, para vocês entenderem um pouco melhor. Eu achei a reportagem bastante interessante. Vou tentar colocar aqui. Então, gente, continuem compartilhando aqui meus vídeos. E eu vou procurar recolocar aqueles vídeos sobre a Ucrânia, alguns sobre a Síria, aqui no meu canal, nesse novo canal, já que o outro foi derrubado. Então, peço que vocês se inscrevam aqui nesse canal, se inscrevam também no meu segundo canal. Mais uma vez, Alejandro, parabéns aí pela brilhante explicação sobre a Venezuela, e eu peço que vocês compartilhem esse vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam entender o que realmente está acontecendo. Obrigado, gente, e até a próxima.